dia, meus irmãos. Vamos dar um bom dia mais forte? Bom dia. Bom dia. O salmista, Salmos 84:10 diz assim: melhor um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Que isso seja verdade na nossa vida, né, meus irmãos? Porque realmente não há outro lugar melhor do que a casa do Senhor. Somos graças a Deus por essa oportunidade. Estamos aqui hoje, juntos, reunidos como família do Senhor, para poder louvar e agradecer a este Deus único, digno de todo louvor e adoração. Amém? Quando a gente vai se colocar em pé, os irmãos que puderem, né, também pode chegar mais à frente. Nós sabemos que estamos em período de férias, né? A igreja está um pouquinho vazia, então vamos nos achegar mais, ficar juntinho, né? E nesse momento, eu convido a amada igreja a curvar sua cabeça e vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Santíssimo Deus, nós somos gratos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Te agradecemos pela noite de paz, te agradecemos por esse momento que o Senhor, ó Pai, nos concede de estar em tua casa para ouvir a tua palavra, pela oportunidade de te entoar, ó Pai, louvores e te agradecer por tudo que o Senhor já tem realizado em nossas vidas. Obrigado por mais um ano que se inicia, Pai. Que seja um ano diferente em nossas vidas, Senhor. Que possamos, ó Pai, realizar mudanças profundas, Senhor. Que tenhamos, assim, um relacionamento cada vez mais íntimo contigo, Senhor. Que possamos te buscar de todo o coração, ó Pai, em todas as nossas vidas, ó Deus, e que haja transformação de vida de fato, Senhor. Ó Deus, dê avivamento à tua igreja, Senhor, e que neste momento você seja assim quebrando os nossos corações, para que sejamos sensíveis, ó Pai, a ouvir a tua palavra que será ministrada nessa manhã, e que o Senhor neste momento receba o nosso louvor, nossa adoração, uma oferta agradável a ti, Senhor. Fique conosco, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos entoar o cântico, começar de novo. Bom dia, igreja. Bom dia, das paz. Quantos estão aqui para bendizer o nome do Senhor? Você já agradeceu a Deus por ter passado mais um ano na presença dele? Então, nesta manhã é motivo de você bendizer o nome do Senhor, louvando a Ele com palmas. Glória a Deus.
Amém, glória a Deus. Eu queria saber se tem algum irmão nos visitando essa manhã. Se tiver, façam cedo ali atrás. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vou pedir os irmãos que estão aí ao lado, né, que dão um abraço apertado aí nos irmãos que nos visitam. E vamos aproveitar esse momento também, vamos fazer uma confraternização entre a gente. Esteja dando um abraço ao seu irmão que está do seu lado. Aproveita esse frio, né? Calor humano. Pode aí cumprimentar o irmão que está ao seu lado. Amém. Porque estarmos em comunhão é muito importante, sabe, meus irmãos? Neste momento, nós iremos fazer a leitura bíblica que está em Salmo 103, versículo 1 a 5. Vai sair data show. Vai ser uma leitura bíblica alternada, como costumeiramente nós fazemos aqui. Eu vou estar falando assim o primeiro versículo, os irmãos o segundo e assim vamos prosseguir, certo? Diz assim a palavra de Deus: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Os irmãos? Bendiga ao Senhor a minha alma. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Os irmãos? Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Amém? Amém. Ainda em pé, meus irmãos, neste momento eu quero convidar os diáconos e diaconisas de plantão a vir aqui à frente. Nós iremos fazer o recolhimento dos dízimos e ofertas. Então, os irmãos que vieram preparados, neste momento, né, terão a oportunidade de devolver seus dízimos e ofertas enquanto cantaremos o hino Consagração. Tudo o que sou
Ele tem poder sobre todas as coisas e Ele está aqui para ser adorado. Vamos declarar. Pai querido, Pai de amor, toda honra e toda glória é dada somente ao Senhor. Pai, queremos expressar toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, te agradecer pela manhã deste dia, pela oportunidade, ó Deus, de estar aqui nesse lugar somente para louvar e adorar o teu nome. Pai, queremos também te agradecer pelos dízimos e as ofertas, que tudo que foi entregue aqui, que seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Ainda, Deus, queremos te apresentar a vida do teu Filho, que vai administrar a tua palavra nesta manhã. Que possamos sair hoje daqui com os nossos corações alegres, aliviados pela tua palavra que vai falar conosco. Obrigado por tudo, em nome de Jesus te oramos agradecidos. Amém. A palavra está com o pastor Sival neste momento. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao culto desta manhã. Estamos no modo de férias, muitos irmãos viajando, e vocês estão aqui. Louvo a Deus pela sua vida, a vida da sua família. Que bom que você veio nesta manhã. Queremos, meus irmãos, informar que o nosso ministro Luz Guatso está no período de férias, e aí quando ele voltar, aí eu vou ter o privilégio também de gozar as férias. Mas nós estaremos juntos durante pelo menos 20 dias aqui, falando sobre o Janeiro Branco. Deixa isso aí então, vamos passar isso depois que o Guilherme volta lá. Irmãos, isso aí, vamos voltar lá, Guilherme. Isso. Aí já está sendo informado nos grupos da igreja o retiro de carnaval. De uma maneira antecipada, para você se planejar, se organizar. O acampamento está passando por uma reforma, de modo que até no período de carnaval já estará em pleno funcionamento. Então, os irmãos que têm interesse,
É ali onde nós estaremos juntos para falar do tema deste ano, alguns projetos da igreja. Então vai ser uma oportunidade para a igreja se reunir naquele período e dali então a gente começar as nossas atividades de 2024. Agora, ok, esse tema, meus irmãos, é o tema de janeiro, chamado Janeiro Branco. Há uma campanha em todo o Brasil de cuidar da saúde mental. O mês de setembro é o mês de prevenção contra o suicídio. No mês de janeiro é um mês que está iniciando, as pessoas ainda estão lembrando do passado, ano passado, algumas coisas ruins, outras não. Então janeiro é branco por isso, para você escrever a sua história, para você escrever com um certo grau de otimismo, não obstante as dificuldades que nós temos pela frente, mas nós vamos pegar as dificuldades como desafios. Desafios é que você vai superando, não você se prostrar, não você se entregar. E esse janeiro branco começamos na terça-feira, sobre a inveja. O capítulo 3 de Caim, melhor dizendo, capítulo 3 de Gênesis, tem a história de Caim. E Caim, por inveja, matou seu irmão Abel. Então a saúde mental, você precisa já se cuidar para não começar o ano e ter inveja de alguém, porque isso vai trazer coisas negativas para você. Você é único, não precisa querer ser igual ao outro, ou desejar o que o outro tem, mas ser você mesmo, contentar o que Deus tem te dado, e você vai ter uma saúde mental tranquila. Agora pela manhã, nós vamos trabalhar a história de José. Nós vamos trabalhar em 3 momentos, agora pela manhã, à noite e na próxima terça-feira. Agora pela manhã, sobre a saúde mental na vida de José, nós vamos focar a questão do luto. À noite, nós vamos falar sobre as 10 características dos problemas de José na família, seus irmãos. E na próxima terça-feira, como José superou tudo isso. Então vale a pena a gente pegar esse personagem, José, filho de Jacó, e como ele tem nos ensinar sobre a saúde mental, conforme a Bíblia. Por isso que é a Bíblia e a saúde mental. Eu espero então que você esteja sintonizado nesta manhã. Os irmãos que vão assistir depois, nós estamos gravando o culto, nós vamos ter que estar atualizando todos os nossos aparelhos da multimídia. Por essa razão que os cultos vão ser gravados e depois os irmãos vão recomendar e encaminhar para os seus contatos os cultos, tanto de hoje pela manhã como também à noite. Quero que você abra sua Bíblia então no livro de Gênesis, capítulo 35, a partir do versículo 16. Livro de Gênesis, capítulo 35, a partir do versículo 16. Se Guilherme, por favor, colocar, já está aqui na tela, só para a gente ter uma unificação das versões bíblicas aí. Eu uso a nova versão internacional e o que está sendo projetado no DataShow também, a nova versão internacional. Vamos então, meus irmãos, caminhar até o versículo 19. Eles partiram de Betel, eles quem? Jacó e toda a sua família. E quando ainda estavam a certa distância de Efrata, a Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade.
E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni ou Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Verso 19: assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Meus irmãos, se você não lembra da história, eu vou rapidamente lembrar vocês. É uma história, parece que é de novela. Tem um episódio triste com a morte de Raquel, e essa história começa com Jacó fugindo da sua casa, do seu irmão Esaú, e ele vai parar então na sua parentela. Foi enviado pela sua mãe Rebeca, e quando ele chega lá, ele vai ajudar, cuidar do rebanho, e ele visualiza essa jovem chamada Raquel, se apaixona. Ele vai trabalhar precisamente 14 anos, trabalha 7 anos, foi enganado, Labão, o pai de Raquel, e aí depois ele já vai trabalhar mais 7 anos. Total de 14 anos que ele trabalhou para pagar o dote por essa jovem que ele tanto amava. Observe então, meus irmãos, que a Bíblia diz claramente que Jacó amava Raquel. E a Bíblia diz que os dias que ele trabalhou era como se fosse o vento passando, por tanto amor que ele tinha por Raquel. Só que Raquel, meus irmãos, ela tinha uma dificuldade para engravidar. Estéril. Raquel, ela tinha um desejo enorme de ter filhos. Certo dia, o filho da sua irmã encontra umas plantas chamadas de mandrágoras, e essas plantas, segundo alguns, elas tinham uma capacidade de abrir a madre para a fertilidade, a mulher ficar grávida. Ela então negocia Jacó com sua irmã mais velha. Ela não consegue ficar grávida. Certo dia ela chega para Jacó, já desesperada, é como se ela estivesse batendo em Jacó querendo filho. Olha o desespero. Jacó então diz: será que eu estou no lugar de Deus? Essa é a história, rapidamente, de Raquel. Aí a Bíblia diz claramente que Deus ouviu Raquel, e ela concedeu um filho chamado José. Aí você vai entrar nessa história agora para você entender a saúde mental desse rapaz, desse jovem. Meus irmãos, o nome José significa ele, Deus, acrescentará. O porquê? Porque no momento que Raquel ganha José, ela está colocando o nome de José para Deus acrescentar a ela mais um filho. Então, por isso que José significa Deus acrescentará. Ou seja, Senhor, que esse é o primeiro, mas eu quero ter outro filho. E aí, meus irmãos, ela fica grávida de novo. Esse momento foi um momento que ela pagou com a própria vida. Ela, dores terríveis, uma viagem cansativa. Jacó estava voltando para sua terra,
E agora, no versículo 16, ela começou a dar à luz com grande dificuldade. Olha a palavra grande dificuldade, olha a palavra sair, ao ponto de sair-lhe a vida, e ela estava morrendo. Então essas são as palavras que o autor de Gênesis, ele está trazendo que foi um momento difícil. A parteira ali, certamente, meus irmãos, um parto normal, isso estava trazendo uma grande dificuldade para Raquel. Hoje, a medicina avançou, a cesariana pode salvar tanto a mãe quanto o filho. Naquele momento, Raquel, ela morre no parto e o filho nasce. Antes dela partir, ela então agora dá o nome de Benoni ou Benoni, que significa, meus irmãos, o filho da minha aflição, filho da minha dor. Olha só, meus irmãos, o nome do filho naquela época marcava o evento, a circunstância que a família vivia. E naquele momento ela dá o nome do filho, o filho da minha aflição, da minha dor, da minha dificuldade. Logo que o menino nasce, ela morre. Imediatamente, Jacó, vendo que aquele nome seria uma angústia, uma tristeza sobre tristeza, ele muda o nome do filho para Benjamim, que significa filho da felicidade. Mudou o nome do filho da minha aflição, da minha dor, da minha tristeza, para o filho da felicidade. Caçula, e ele agora, junto com José por aí, meus irmãos, deveria estar com 10 ou a 15 anos de idade, é adolescente. Como é que esse adolescente, na sua saúde mental, ele vai processar esse luto? Eu estou falando de luto aqui, meus irmãos, a perda de um ente querido, mas tem o luto do adolescente que perde a namorada, tem o luto de alguém que perdeu o emprego, tem o luto de alguém que se divorciou. Então, na psicologia, tem vários tipos de lutos, mas o luto mais devastador na mente humana é o luto, a perda de um ente querido. Agora imagine esse adolescente José, o irmão nasce, mas a mãe se foi. É uma dor terrível. E como José vai processar essa dor, eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. A vida de José, meus irmãos, é uma vida de grandes traumas. Só para você entender, José poderia ser perturbado psicologicamente devido aos traumas da infância e da adolescência. José poderia ter desenvolvido um sentimento de culpa, poderia ter desenvolvido um sentimento de rejeição, José poderia ter desenvolvido um sentimento de revolta, José poderia ter raiva dos seus irmãos porque ele foi vendido como escravo. E José, ele foi dado como morto. Então você imagine tudo isso na vida de um adolescente em transição, crescendo nesse ambiente. Por isso, meus irmãos, que nesse janeiro branco é necessário você trabalhar a sua saúde mental para todos os desafios que você vai passar. Seja o momento do luto, da perda de um ente querido, seja o momento de uma dificuldade de emprego, seja o momento do relacionamento, seja qual for, Deus jamais vai deixar você passar esse momento sozinho.
Você jamais pode deixar de acreditar que Deus não vai estar junto com você nesse barco em meio às tempestades da vida. É necessário, portanto, que você aprenda com José como ele processou esse momento do luto. Só para vocês terem uma ideia, tem uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler. E essa psiquiatra, ela trabalhou no hospital no estado de pacientes terminais com câncer. E ela então vai desenvolver 5 estágios. E esses 5 estágios do luto, ela vai trabalhar primeiro a negação. Esse estágio é quando a pessoa ela nega acreditar de que aquela pessoa amada ela se foi. Agora imagine José, uma família grande, o seu irmão está nascendo, mas a mãe partiu para a eternidade. É um momento terrível, um momento difícil para uma criança conceber na sua mente esse momento de dor. Então, meus irmãos, ele está recebendo todo o cuidado, a proteção do seu pai Jacó, de todos aqueles que estavam ali ao seu redor, para atravessar esse momento de angústia. Mas, certamente, se ele estivesse nos dias de hoje, ele estaria passando por esse estágio da negação. Ele diria: eu não acredito que aconteceu isso comigo. Será que é verdade? E o porquê aconteceu? Esse é o momento que a nossa mente começa a entrar em colapso. Então a nossa saúde mental é necessário cuidar sempre para que nós não venhamos a desenvolver uma patologia mais séria, mais grave, mais severa, os traumas nos acompanhando. O segundo estágio do luto, conforme essa psiquiatra, fala que você sai da negação, você vai para a raiva, você passa pelo sentimento de revolta, você começa às vezes até a se culpar, porque eu não fiz nada. É esse sentimento de raiva que você está passando pelo luto, você começa a desenvolver. Você no primeiro momento está em choque, você nega, e depois você entra no estágio da raiva, porque ninguém fez nada. E se eu pudesse fazer isso? Aí a gente começa a entrar na nossa mente toda esse processo da dor e da angústia. O terceiro estágio é o estágio da negociação, da barganha. A maneira como nós vamos desenvolver a nossa mente nesse estágio do luto, da negociação, chama-se mecanismo de defesa. É onde você procura se defender, achando que, se Deus livrar aquela pessoa da doença ou qualquer outra situação, você poderá ser alguém melhor. Você poderá ser um filho melhor, você poderá ser um funcionário melhor, você poderá ser um esposo ou esposa melhor. Você começa a entrar na barganha, na negociação. Esse é um estágio que sua mente vai processar, dizendo: eu vou prometer fazer isso. Então, nesse janeiro branco, às vezes você está passando por um momento onde você faz promessas, votos, e alguém já disse que 27% das pessoas que fazem os votos, as promessas, no terceiro ou 4º dia já abandonam, já esqueceram. 35% aguenta mais uns 10, 15 dias, começa a abandonar. É por isso que você faz um voto no dia 31, e quando chega no dia 31 do outro ano, você volta para trás e diz: eu não fiz nada disso. Porque às vezes você está processando o ato da negociação, da barganha. É um sentimento para você
está superando o luto que todos nós vivemos. Nós, seres humanos, meus irmãos, não temos como fugir, e nós vamos passar por alguns momentos difíceis. Não tem jeito. Você precisa trabalhar sua mente para estar superando. Alguns entendem que o luto ele é normal até 3 meses. Depois de 3 meses, você pode passar por um momento sério de depressão, que é o 4º estágio. O 4º estágio aqui, conforme a psiquiatra, já é o estágio da depressão. Você vai ficar recluso, e pode ser a fase mais duradoura desses estágios. Você às vezes não quer se alimentar, você acha que a sua vida perdeu o sentido, você acha que a sua vida acabou também. Agora, interessante isso aqui, Se José estava com 10 ou 15 anos de idade, Deus vai cuidar de José. E José, meus irmãos, vai ser a porta de esperança para salvar a sua família. Tem coisas que você não entende, você não vai compreender agora. Vai passar um período para você entender o que aconteceu. Então José nasceu de uma estéril, é ele que vai estar processando todo esse luto e ele vai salvar toda a sua família de morrer de fome mais tarde. Esse é o momento de superação. O último estágio, meus irmãos, do luto é a chamada aceitação. A sua mente passou por todo esse momento de negação, de raiva, negociação, depressão. Você agora vai aceitar o que aconteceu para você ressignificar. Isso é chamado de resiliência. É a capacidade que Deus colocou na vida do ser humano para ele se refazer, para ele dar conta de superar as suas dificuldades. A palavra resiliência é semelhante ao ferro que passa pelo estágio do fogo e depois ele volta ao seu estágio original. É como se fosse um bambu que você estica e ele dobra, não quebra, e depois ele volta ao seu estágio original. Antigamente no SBT tinha um programa que é da idade de Juliette chamado Balança, mas não cai. É verdade, balança, mas não cai. É todo esse momento de você passar pelas dificuldades, pelas crises, e você continuar firme, porque Deus implantou dentro de você a resiliência. É a capacidade de você superar os problemas e as dificuldades. Você é um sobrevivente. Você passou por isso durante a pandemia. Nós estávamos com medo e nós pensávamos que não chegaríamos em 2024. Chegamos, meus irmãos. E mais um ano de desafio. E como que você vai viver este ano? Sorrir para o futuro, como a mulher sábia, a mulher do capítulo 31 de Provérbios. Sorrir para o futuro, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O livro de Lamentações, meus irmãos, em meio à grande tristeza de Jeremias, ele vai dizer: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são elas mesmas as causas de não sermos consumidos. Então, em meio à tristeza, em meio à crise, a misericórdia do Senhor. E o salmista vai dizer que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Para você atravessar o luto, meus irmãos, é necessário você olhar para aquele que é o autor e consumador da sua fé. É Deus que preservou a vida de José, porque Deus, dentro da sua soberania,
Deus iria usar José lá na frente para uma causa específica. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, não murmure, não desista, ore para o Senhor pedindo força. O apóstolo Paulo, em meio à sua grande dor com o espinho na carne, ele chega orando 3 vezes para o Senhor remover o espinho na carne, e ele ouve a resposta dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É esse momento do janeiro branco para você estar ressignificando a sua vida, pedindo a Deus força, pedindo a Deus, meus irmãos, a capacidade de superar esse momento de dor. Então você olha para o capítulo 35 de Gênesis e você vai dizer assim: como é que esse jovem José passou por tudo isso? Porque Deus estava com ele. Em toda a história de José, nós vamos encontrar essa expressão: Deus estava com José. Se Deus não está com Almiral, com Núbia, com Eliana, com Elisângela, com Creuza, você está perdido. Se Deus não está comigo, eu estou perdido. Então a Bíblia diz que tudo que José passou, meus irmãos, em nenhum momento Deus o abandonou. Em nenhum momento ele sentiu a falta de Deus. Ele sentiu a falta do pai, ele sentiu a falta dos irmãos, ele sentiu a falta da mãe que ele perdeu, mas ele entendeu claramente que Deus estava com ele. Então, nessas horas, você está passando pelo fogo, o Senhor vai estar também te protegendo. Se passar as águas, o Senhor vai estar também com você. É esse momento de janeiro branco para você começar o ano pensando quais são os lutos que vão vir de uma maneira às vezes até pesada para você. Será um desemprego, será uma dificuldade, será uma enfermidade, um tratamento, mas você está aqui. Deus tem mostrado na sua vida que é Ele que controla a sua vida. Desde o dia que você nasceu, é o dia que Ele vai chamar para Ele, porque Ele tem propósito na sua vida. Então, meus irmãos, esta é a nossa primeira reflexão sobre como José ele processou o luto. Passou pela negação, a raiva, a negociação, a depressão, e ele aceitou, porque Deus estava com ele, Deus estava dando força, Deus estava dando capacidade para ele resistir. Então, ele acompanhou aquele momento ali doloroso da mãe dele, do parto do seu irmão Benjamim, filho da felicidade. Meus irmãos, se deixasse o nome de Benoni ou Benoni, o filho da minha aflição, seria uma lembrança amarga para José, meus irmãos. Olhar para o irmão dele e enxergar que a mãe dele morreu por causa do seu irmão. Por isso que Jacó, ele está prevendo isso, que ia ser uma tristeza sobre tristeza, e muda o nome rapidamente, para que ele fosse chamado filho da felicidade. Como assim? Como que o momento de perda, de tristeza, vai trazer a felicidade? É porque para Jacó é o filho da mulher que ele amava. Então ele não podia trazer uma lembrança amarga daquele amor que ele trabalhou 14 anos por aquela mulher, mas ele queria trazer uma lembrança boa. Então, para você que perdeu o ente querido, pega o álbum, pega as lembranças boas, pega os momentos bons, pega aqueles momentos da retrospectiva. Meus irmãos, saí hoje mais ou menos 6 horas, tornei 5 horas, saí 6 horas de Puxativa, preocupado com a chuva, né?
Aí já ia ligar para a Águia pregar em cima da hora. Ele está preparado. Mas aí deu para vir tranquilo. Então, estava lá com as filhas, a Roseli, veio a minha cunhada lá de Valadares, a família reunida. São esses momentos que vão marcar a minha vida. Esses momentos bons, os momentos juntos com a família. Então você precisa pegar esses momentos importantes. E certamente Jacó olhou para o filho e disse: não pode ser o filho da minha tristeza, é ser o filho da minha felicidade, porque eu tive momentos bons com Raquel. E José é fruto desse amor também. Ele não pode sofrer, chamando o seu irmão filho da minha tristeza ou da minha aflição. Por isso, meus irmãos, Deus ele nos dá a capacidade de pegar os momentos mais adversos e transformar uma grande bênção. E que mês de janeiro você começa a aprender isso. Começa a aprender que não tem inveja de cair para você degladiar ou matar o irmão, o parente. Não precisa disso, meu irmão. Começar bem a sua vida em ver que em meio à grande tristeza do luto, Deus pode transformar em uma grande alegria com os momentos mais importantes da sua vida. Então, para os seus queridos, ame os seus queridos, tenham boas lembranças. Para os seus queridos, comece a trabalhar nos melhores momentos da sua vida. Que Deus, pois, meus irmãos, nos ajude a entender isso. E nós, os cristãos, possamos colocar em prática o ensinamento da palavra do Senhor. Para nós, saúde mental é uma palavrinha simples. Por exemplo, a palavra sanidade. Sanidade. Sanidade significa saúde. Aí você pega uma palavrinha chamada santidade. Sanidade, santidade. Você acrescenta apenas uma letra T. Só uma letra. Só vou ter saúde no momento que eu estou me santificando diante do Senhor. Ou seja, para você atravessar o luto, você tem que estar perto do Senhor, junto com o Senhor, de mãos dadas com o Senhor, não abandonar o Senhor. Quer sanidade? Busque santidade. Está andando com Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Que Deus abençoe sua vida. E à noite nós vamos continuar essa história de José, desse janeiro branco, as 10 características que ele sofreu com os seus irmãos. Como esse jovem sofreu. Aí, no capítulo 37, se você já quiser ler, ele já está com 17 anos. Então nós não temos uma cronologia de tempo, mas talvez, se eles com 15 anos, 10 anos de idade, passou o tempo e agora ele vai sofrer uns problemas com seus irmãos em família com 17 anos, um adolescente. E nós vamos aprender com ele à noite também. Então convido você pode convidar mais alguém para à noite a saúde mental e a Bíblia. Como Deus quer que você esteja com a sua mente sã. Mente sã, corpo sã. Só com o Senhor. Pai querido, muito obrigado por esta manhã tão abençoada. E obrigado pelo encontro com os irmãos e irmãs esta manhã. Que bom saber que nós estamos juntos em adoração ao Senhor. Em saber que em mês de janeiro, mês de férias, muitos irmãos descansando o seu corpo, a sua mente, cuidando da saúde. Nós também aqui estamos aprendendo como desenvolver a saúde mental em meio às grandes dificuldades da vida. E aprendemos com José, ainda na adolescência, sofreu aquele momento do luto, a morte da sua mãe, ao dar à luz o seu irmão Benjamim. Ó Deus, nos ajude a ser mais perseverante diante do Senhor, a ter os momentos bons em família,
e registrar em nossa memória as coisas boas e abençoadas em família. Que nos momentos difíceis nós não venhamos a murmurar, reclamar, mas trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Muito obrigado. Continue conosco, nos abençoando sempre e nos dando saúde mental, para que possamos vencer as intempéries desta vida. Nós oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Queira sentar, meus irmãos, tenha um bom almoço e que à noite estejamos juntos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma oração silenciosa. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.